Olá, mestres! Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Exponencial, podcast criado com o objetivo de fazer parte positivamente da história do mercado de software do Brasil. Hoje nós estamos aqui com Túlio Bittencourt, nosso CEO. Sou eu. Mais um. Vamos para cima. Túlio, diferente do que a gente fez das últimas vezes, a gente sempre traz temas para ajustar diretamente na gestão ali, mas com temas específicos de passos a passos que pode ser seguido, criação de propósito, situação de venda. Hoje eu queria falar sobre um assunto que recentemente impactou o mercado, né? Trouxe um burburinho dentro do mercado de software por causa da magnitude que tomou, que foram as 14 mil demissões lá que aconteceram na Amazon. E aí, quando você vai ler sobre isso, foi buscar sobre isso, né? Você vê que algumas coisas estão ligadas a... Continua aí, né? Sem corte. Vamos embora. Estão ligadas à produtividade, à questão de inteligência artificial. E o que você acha que isso pode servir? Tem alguma lição que o mercado de software pode tirar disso aí? Tem algum aprendizado já com essa mudança toda que a gente está vivendo, com essas entradas da IA dentro da rotina? Como é que você acha que pode servir de alerta ou de lição? O que você diz aí para os nossos empresários? Eu acho que tem que servir de exemplo. Exemplo? Eita, pronto. Né? Pronto, aí você já começou bem pra caramba, né? Ainda bem que tem pouca audiência. Por que eu acho que é um exemplo e eu não vou nem dizer, assim, não é um exemplo ao ponto de falar assim, esse é um exemplo que deve ser seguido, não. Mas é um exemplo do que vai acontecer no mercado para os próximos anos, sim, tá? Eu tenho falado muito sobre isso em palestra, em todo lugar que eu vou, que para mim tem uma palavrinha que está redefinindo o jogo, tá? Que é produtividade. As ferramentas que estão surgindo nos últimos 3, 4 anos, elas estão impactando diretamente a forma de trabalhar das empresas de tecnologia, né? Então, o que essas ferramentas estão trazendo não é inovação. Não é inovação. Não é que está trazendo algo novo que está mudando. Não. As empresas de software, o que eu vejo assim, o output das empresas de software vai continuar sendo o mesmo. Tá? O que eu quero dizer assim, nós tivemos, por exemplo, a era das .coms, né? Da internet, que aí começou a criar as empresas de .com. Eu tinha empresas analógicas que precisaram se tornar digitais. Precisaram ter que aparecer na internet. Então, essas empresas que tiveram que começar a fazer algo que elas não faziam. Depois dos .coms, surgiu os smartphones. Então, eu não tinha smartphone. E aí eu precisei fazer algo que eu não fazia. Tá? O que está acontecendo agora, surgiu a IA. Legal? O meu output, né, a saída, o que a minha empresa produz, é IA? Não. Não é IA. Então, assim, eu não vou ter que começar necessariamente a produzir para IA, como eu tive que produzir para a internet ou eu tive que produzir para o smartphone. Não. Então, não vai impactar a saída do software. Legal? O que a gente vai continuar tendo é software na internet, SaaS, alguns on-premises e tudo mais. Tá? Só que essa ferramenta, ela mexe com o core da operação. Entendeu? Ela começa a mexer internamente em como as coisas são feitas internamente. Então, eu continuo fazendo software, eu continuo escrevendo software, mas agora eu não escrevo mais linha por linha. Agora a IA escreve para mim, eu avalio, confirmo ou não, se aquilo está ok. A IA, junto com ferramentas de automação, começaram a tomar decisões e processar coisas e já me entregar aquelas coisas prontas, de forma automática. Coisa que antes eu tinha que ter um humano para fazer aquela tarefa toda hora. Então, a palavra produtividade é o grande tchan dessa nova onda que a gente vai viver. Então, as empresas de software, de tecnologia, vão precisar ser mais produtivas do que são. Elas não vão conseguir fazer as coisas do mesmo jeito que faziam antes, só produzindo output novo. Porque quem fazia um software
em Delphi, legal? E precisou fazer um software mobile, pegou uma ferramenta lá, um framework qualquer desse, que transpila o negócio, continuou programando em Delphi do jeito que programava antes e saiu uma página web. O cara que programava em Delphi o software on-premises e precisava fazer uma versão mobile, ele instalou a versão mais nova do Delphi, continuou programando do mesmo jeito que programava o software dele, só que agora compilava um APK para instalar no celular. Então, a forma dele de trabalhar não mudou. A forma dele de trabalhar continua a mesma. Mudou o output. Agora não, o output vai continuar sendo o mesmo. O software, size, on-premises, com uma feature a mais ou uma feature a menos, mas o output é o mesmo. Só que a forma que a gente faz esse output é que está mudando. Então, assim, eu acho que o que a Amazon fez aí, os 14 mil demissões, tá? É só um espelho do que vai ser necessário as empresas fazerem. Não é necessário demitir. É necessário buscar uma maior produtividade. Pode ser que no meio disso vá haver demissões. Pode ser, vai acontecer. Vai ter empresas que vão conseguir fazer mais com menos custo e menos mão de obra, com esse advento da IA e tudo mais. Mas o que a Amazon fez, quando eu disse um exemplo, é por essa questão. A Amazon, eu acho, tá? E aí é só achismo do Túlio mesmo, mas isso vai começar a acontecer em escala dentro do mercado de tecnologia, porque as empresas, para se manterem competitivas, vão precisar ser mais produtivas. E quando a gente fala de ser mais produtiva, eu acredito que tem muito a ver com uma reorganização cultural e de agilidade dentro do processo, né? Porque quando você fala assim, ó, vai precisar ser mais produtivo e não vai poder aceitar mais algumas coisas como são hoje, né? Porque vai mudar a forma de fazer. Então, vai ter muita coisa que não vai ser mais justificável dentro de um processo de entrega. E aí, o que você acredita que numa rotina diretamente isso impacta? Porque essa decisão não foi tomada única e exclusivamente por Nuno, né? Então, por que você acredita que isso vai impactar diretamente numa rotina de trabalho? Pensando lá para o cara que está ouvindo aqui, que a gente sabe que não é só empresário, tem líder de software house que escuta aqui a gente. Como é que você acredita que isso que você falou impacta na rotina de trabalho dele? Vai impactar, claramente. E não precisa ser diferente do que é hoje, pô. Se tu tem um cara hoje na tua operação, vamos dizer, você tem 2 programadores, tá? 2 programadores plenos lá na tua operação. Um te entrega lá, vamos pensar story points lá, um te entrega, sei lá, 500 story points no mês. O outro está entregando 250, os 2 trabalham na mesma função, no mesmo setor, no mesmo projeto, fazendo o mesmo tipo de coisa. O que você vai fazer com um cara que te entrega 250 e o outro entrega 500? Ele precisa chegar no 500, senão... É isso, entendeu? Aí agora eu boto um terceiro cara aqui, que também é programador pleno, e está usando IA para ajudar ele. Aí esse cara começou a te entregar 2.000 pontos no mês. O que você vai fazer com os outros 2? As pessoas vão aprender IA também. E se não aprender? Rua. Mas, porque aí eu posso ter 6.000 pontos, né? Se eles se adaptarem, eu posso passar a ter 6.000 isso, pontos. mas se você não tiver demanda Aí não tem jeito. para 6.000 pontos. Aí quem não sabe IA vai terminar ficando para trás. Entendeu? Esse cara começou a entregar 2.000. Eu tinha demanda de 750. Então, pegando esse teu ponto, vai ter área que a IA potencializa, mas então vai ter área que a IA substitui? Eu não acho que vai ter área... não é necessariamente a IA substitui. Eu acho que algumas coisas vão ser realmente extintas. Sabe? Eu acho que algumas coisas... Vai ter essa substituição, né? Mas, assim, eu acho que algumas coisas não vão precisar mais ser feitas. Simples assim. E aí, cara, morreu. Tipo assim, agora é natural que aconteça com a IA. Como eu te brinca assim, cara, eu não chego aqui no podcast e falo assim, ué, mas o Miguel acendeu a luz? Poxa, que legal, a luz está acesa. Não, a luz está acesa é parte normal do processo. A luz está acesa. A mesma coisa é isso. Vai ter coisas na tua empresa que você vai falar assim, não, mas como assim não vou fazer com IA? Como assim não é uma IA que cuida disso? Sabe? O estranho vai ser quando não for a IA que for fazer. Esse que vai ser, isso que vai gerar o incômodo, entendeu? Essa é a situação. Então, vai ter coisa que vai ser extinta o uso do humano mesmo nesse processo.
Pegando isso que você está falando, que vai ser extinto o uso do humano, e nós tivemos recentemente num evento em que o debate, você fez uma palestra muito bacana falando sobre neural growth, um conceito todo voltado para essa questão da IA, e eu achei fantástico aquilo lá. E dava para ver, né, que a gente termina ficando nos bastidores e consegue acompanhar um pouco das reações, aquilo gerou um burburinho entre eles. E o que me parece, olhando isso, porque quando você vai ler sobre a reportagem, você vai ver sobre a questão da Amazon, eles estão defendendo, cara, que nada disso tem a ver com a IA ou tem a ver com... Eles falam que é uma questão cultural, tá? Que isso já estava dentro do cenário e que, por hora, não é por causa da IA, por hora, mas não sabe se as próximas vão ser motivadas por isso. Mas aí, pegando esse gancho, já que a gente entrou aqui nessa parte da inteligência artificial, você não acredita que esse meio, ou a falta de clareza da galera sobre essa novidade, sobre o quanto a IA vem impactando no dia a dia, porque isso gera insegurança, em vez da IA estar sendo percebida como uma potencialização, como potenciar o meu trabalho, tipo, como você citou, pô, eu entregava 500 pontos na história, pô, e aí eu sei usar IA, agora eu tô entregando 2.000, cara, pô, porque eu peguei uma IA aqui e melhorei minha performance. Ao invés de estar sendo vista como um auxílio de performance, você não acredita que o fato de muito colaborador e até muita liderança, né, estipular uma cultura ruim, isso não termina sendo visto como um concorrente e atrapalha e atravanca o progresso nesse sentido? Você não acredita que Mas tem a é ver natural com isso vai acontecer sempre. Tem a revolta dos Luddites, né? Luddites, eu não sei como é que pronuncia muito bem isso, que foi lá atrás quando inventaram o tear, pô. Lá em mil e alguma coisa lá, quando inventaram as máquinas de TA, a população invadia as fábricas para queimar as máquinas, pô, porque ia substituir os artesãos que faziam as peças manualmente, entendeu? Então, toda inovação, todo processo passa por essa revolta, de alguma forma, né? Então, vai ter gente que vai ser contra, vai ter gente que não vai querer, tem gente que vai... Só que inovação, a inovação ela é igual um bebê que nasce, entendeu? Você tá lá, o Luca tem 6 meses, né? 7. 7 meses. Então, vamos pegar o Luca, vamos comprar uma casinha sabe essas casinhas de gato? Uhum. Se eu pegar e botar o Luca ali dentro e não tirar mais o Luca dali, dar comida para ele ali e deixar o Luca nessa casinha. Quando ele tiver 30 anos, ele vai estar do tamanho da casinha? Não vai, né? Vai chegar uma hora que o Luca vai começar e vai estufar e vai quebrar a casinha. Uhum. A inovação é igual um bebê, sabe? Você não freia o crescimento. Você não consegue frear. Vai ter gente que vai lutar contra, vai ter gente que vai tentar botar dentro da casinha, mas não freia o crescimento. O crescimento ele é natural. O que acontece é que algumas profissões são extintas, outras profissões novas são criadas e o mercado vai se adaptando, entendeu? Então, o que a Amazon está fazendo, diga ela que é por IA ou que não é por IA, para mim é o que eu falei, é o que esse novo momento do mercado vai trazer, produtividade, sabe? As empresas vão necessitar serem mais produtivas. Por quê? Não vai mudar o meu output. Ou seja, o que eu vou entregar na ponta vai mudar pouco. Só que eu vou conseguir entregar muito mais volume com muito menor custo. Então vai se tornar uma questão de competitividade. Legal? Preço mesmo, margem, velocidade de entrega e tudo mais, que é onde, se o mercado não se adequar, não consegue competir. Pô. Túlio, e pegando as lições disso que a gente está vendo, né? E como o empresário pode olhar, porque assim, beleza. Eu fico pensando, né? O cara mandou 14... A gente tá falando de duas, velho. Tá falando de 14 mil colaboradores. 70% da população da tua cidade. É verdade. Então, 14 mil pessoas embora. E aí, a nível de... O cara tomar uma decisão dessa, né? Ele tem que ter muita clareza disso tudo que a gente... Porque você vai ler as reportagens, de fato, cara, não fala que essa decisão foi por isso. E que essas demissões, ele utiliza exatamente isso. Por hora, não tem a ver com a inteligência artificial. Mas, obviamente, tem a ver com o movimento que o mercado está tendo. Porque um cara que tem uma empresa dessa magnitude não vai tomar uma decisão dessa à toa do dia para a noite. Aí a gente pega a realidade das empresas que a gente vê, né? Vamos tentar trazer aqui. O que isso pode dar de lição para o empresário que tem medo, às vezes, de mandar 1 ou 2 colaboradores ruins que estão afetando a produtividade ou o resultado da empresa? Que tipo de lição o cara pode tirar num cenário como esse? O mercado vai expurgar esse tipo de empresário. Não tem jeito. Tipo de empresário.
Esse tipo de empresário não vai conseguir sustentar a operação, não vai conseguir sustentar a empresa mais. Não vai. Eu falo bastante isso nas palestras e tudo mais, né? Eu falo assim, cara, nós somos julgados pela saída, né? Pelo que a gente produz na nossa função. Então, o programador ele é julgado pelo quanto ele programa. Um cara do suporte ele é julgado pela como e a forma que ele atende. O cara da implantação ele é julgado pelo como e o quanto ele implanta. O CEO ele é julgado pelo resultado que ele traz para a empresa. Se a empresa cresce, bem. Se a empresa não cresce, ele está fazendo um mau trabalho. Então, o que vai acontecer é que esse cara que não consegue se adaptar não vai conseguir evoluir na velocidade do mercado, sabe? Não vai conseguir. Se ele não entender que ou ele evolui ou ele sai de cena, e às vezes ele pode sair de cena na própria empresa, né? Tá, botar a galera mais nova e ele ficar de fora. Mas enquanto ele tenta segurar a rédea ali e tudo mais, e ele não evolui, o mercado não vai deixar ele competir, cara. Não vai. Tem muita empresa grande, grande assim, entre aspas, né? Pequena empresa média, que tinha certa relevância e que está começando a sofrer, está começando a perder cliente importante, está começando a sentir que outras tecnologias estão competindo com ela de forma mais agressiva do que antes, o que era só uma promessa, agora está começando já a se tornar realidade. Falando do mercado de software mesmo, né? Muitos setores onde antes a gente falava assim, não, cara, esse negócio de internet não vai chegar aqui porque esse setor agora já tem empresa falando, não, se você não tiver a versão web, se você não tiver coisa, eu não te contrato. Ou estou te trocando porque você não tem isso aqui, sabe? Então, o mercado já está se mostrando. E o que está acontecendo é que cada vez isso está sendo acelerado por essas novas tecnologias que estão aparecendo, cara. Então, vai ter que ser produtivo, vai ter que ter margem para poder competir. Então, cada vez mais cumplicidade com ineficiência vai atrasar e vai. Porque muitas das vezes a cumplicidade por ineficiência é por comodismo mesmo, né? Porque sabe que é aquele cara que a qualquer hora, qualquer dia vai lá apagar aquele incêndio, então termina aguentando. Ou porque trabalha diretamente no produto e aí se sente refém daquilo, porque eu só tenho ele que faz aquilo. Se eu mandar embora, já era. Então, você acredita que o mercado vai expurgar esse tipo de situação? Vai expurgar. Né? Com vai toda expurgar. certeza. Então, Túlio, você acredita que depois do cenário pandêmico que a gente viveu, que depois da pandemia vieram algumas marolas, né? A gente pode citar algumas marolinhas aqui, tal, mas você acredita que essa pode ser, depois da pandemia, uma outra grande onda de transformação que o mercado de software vai sofrer? Porque a pandemia transformou pra caramba, né, cara? Acelerou algumas coisas. Acho que a pandemia não necessariamente transformou, mas acelerou? Ela acelerou algumas transformações que já estavam em curso, já tinha. Mas... Porque assim, o mercado não mudou muito depois da pandemia. Fala assim, o que mudou depois da pandemia? Home office só. As empresas que faziam software... Regime de trabalho, né? Regime de trabalho, então. Então, teve que ter uma adequação, né? Sim. Teve que ter uma adequação ao regime de trabalho, porque foi por home office, aí surgiu alguma lei aqui, outra ali. Mas nisso, inclusive, está tudo parado lá no Ministério do Trabalho, né? Esse negócio de home office, tá dando merda, né? O Alexandre de Moraes está fazendo um negócio bacana agora, né? Só que não gosta muito dele, mas ele fez um negócio legal, né? Você viu? Você viu isso daí? Não viu, não? Não. O que acontece? Todas as questões, tudo que está em curso agora, nesse momento que a gente grava o podcast, sobre reclamação trabalhista referente à questão de regime, está parado, não pode ser julgado. O Alexandre de Moraes mandou parar, porque o que ele analisou lá? Ele falou assim, ó, o cara vem, vamos fazer home office. Isso é umas coisas, e tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Vamos fazer home office, vamos fazer PJ. Legal? Para ser home office, tá um PJ, beleza. Aí eu falo com você aqui, eu sou o dono da empresa, você fala assim, Magno, então eu posso te pagar 5 mil aqui na carteira, ou eu posso te pagar 7 mil no PJ. Por quê? Eu vou pegar o que eu pagaria de imposto, eu passo para você. Beleza. Você fala assim, não, beleza, então, 7 mil PJ, eu vou pagar lá o imposto lá do ISS, lá do serviço, e beleza. Então, show. A empresa não paga o imposto, você também não recolhe um monte de coisa que você teria que recolher na CLT, correto? Você trabalha comigo 4 anos. Depois de 4 anos, o Magno é demitido, sai da empresa, beleza, tudo ok, cancela lá o contrato, é da PJ. Aí o Magno olha e fala assim, pô, mas peraí, eu tinha subordinação, eu tinha que fazer dele todo dia, Budgetização. eu tinha horário para fazer dele,
Né? Vai alguém aqui Mas você não concordou lá atrás que ia ser... Não, mas aí você pejotizou, pô. É isso, então. Você Aí pejotizou. começa aqui uma coisa e fala assim, peraí, não, vou botar na justiça que eu vou ter que receber isso aí tudo. Aí você vai pra justiça. Tem os cinco porquês lá, os 5 quês lá que determina a pejotização, né? Aí você tá corretíssimo, Pejotização. Você era PJ, mas te exigiam como CLT. Isso aí. Você tá certo. Você vai pra justiça. O que acontece? Você ganha. O que acontece? A empresa tem que te pagar tudo. Você recebe. Legal? Ótimo. A empresa te pagou tudo que ela deveria ter pago na CLT e você recebeu. Legal? Agora recolhe. E você? Você paga o que você deveria pagar quando você estava na CLT? Não. Então, isso é correto? Não. O Alexandre de Moraes chegou nessa conclusão e mandou parar tudo até resolver isso daí. Aí tá em impasse para votar lá. Ele falou assim: beleza, é correto a empresa pagar o que deveria ser correto. Mas se a empresa pagou, também tem que recolher, pô. Aí, talvez. O cara que é PJ também tem que pagar tudo que ele não pagou, que ele não recolheu, como que ele recolheria como CLT no tempo que estava. Entendeu? Aí essa galera recebendo uma bolada aí, porque saiu no coisa, vai virar uma micharia essa bolada aí, porque também vai ter que pagar o que deveria ter pago e não pagou. Entendeu? Então, isso daí. E assim, isso indo para frente no Ministério do Trabalho, porque assim, isso vai sair da esfera trabalhista e isso entra na esfera civil. Sim. Então, assim, a gente está prestes a viver talvez uma grande mudança no regime de trabalho, porque se tirar isso da esfera trabalhista para a esfera civil, você basicamente acaba com o Ministério do Trabalho. Para esse tipo de situação, sim. Para esse tipo de Para a situação. maioria das coisas, né? Para esse tipo de Para a situação. maioria das coisas. Então, assim, a gente está prestes a viver uma revolução com relação a isso. Mas tirando essas questões com relação ao regime trabalhista, a pandemia mudou pouca coisa, pô. Entendeu? Mudou pouca coisa. Não mudou muito. O que eu vejo naquela curva dos 6 Ds do crescimento exponencial, aqui no Brasil, né? Entre 2020 e 2025, a gente estava mais ou menos ali do desmaterializar para o desmonetizar. Foi a hora que preciso para a nuvem, preciso para a web. Então, muita coisa que era materializado, servidor, licença. Eu trabalhei numa empresa de software que a licença era um pendrive. O cliente assinava, tinha que registrar lá a licencinha no pendrive, era da CertSign lá, um pendrive próprio para isso. Aí tinha que mandar para cada cliente aquele pendrive, ficava no servidor, sem aquele pendrive o sistema não abria. Ou seja, o software era materializado. Tinha que ter o servidor, tinha que ter o pendrive para funcionar. Tal. A gente viveu de 2020 para 2025, a pandemia acelerou isso, a desmaterialização, ou seja, muito dessas coisas foi caindo, foi para a nuvem. Tem gente que tem software legado que não dava para ir para a nuvem a nível da tecnologia de programação em si, mas aí fez uma gambiarrazinha lá com um terminal server, com alguma coisa, para o cliente acessar na nuvem e tal, acelerou e fez. Ponto. Isso acho que a gente viveu até esse ano aí. O que tinha que mudar disso mudou daqui... Não se começa mais nenhum projeto que não seja mais na nuvem hoje. Sabe? Não se começa. Então, o que tem vai ficar até morrer, mas nada novo vai ser criado com relação a isso. Agora já está... Isso daí já... Tudo que está sendo criado de software agora já é desmaterializado. Ponto. A última perna dos 6 Ds do crescimento exponencial é da desmaterialização... Desmaterialização para desmonetização. Então, a gente saiu daqui da desmaterialização, que é onde tudo deixou de ser coisa e virou virtual. Aí entramos entre 2020 e 2025 da desmonetização. Foi onde software custavam 2, 3 mil. Hoje você encontra versões compatíveis desse software por R$ 69,90, por R$ 49,90, ou até de graça dentro da internet, que atendem bem, que você resolve o problema do teu negócio muitas das vezes com isso, e mesmo um software mais especialista, que antes o cara conseguia cobrar 10 mil, hoje ele não consegue mais. Então desmonetizou legal entre 2020 e 2025. Aí o que acontece? De 2025 para 2030, o que eu vejo é a última perna desses 6 Ds, que é da desmonetização, ou seja, onde começou a ficar muito barato ou até de graça, para democratização, onde qualquer um tem acesso à tecnologia para fazer. Não precisa mais ser especialista.
Eu gosto de dar um exemplo para deixar bem tangível isso, por exemplo, a parte de produção audiovisual. Uhum. Antigamente, eu gostava muito disso, eu era músico na igreja e tal, e, pô, meu sonho era gravar o CD do Ministério da Igreja, né? Mas tinha que ir para o estúdio, velho. Tinha que ir para o estúdio, tinha que ter software, tinha que ter hardware para gravar e tal. E aí a gente conseguia um computador, mas o computador só não resolvia porque tinha que gravar em pistas separadas, e aí era caro e não sei mais o que, tal. Aí, pô, a gente fazia as coisas na igreja e não tinha o que gravar, uma filmadora, que não sei o que, tal, beleza. Pô, cara, olha hoje, você pega o telefone e você grava, velho. Sabe? Meu pai grava lá no sítio, meu pai não entende nada de filme, de produção audiovisual. Meu pai pega e manda vídeo para mim das galinhas dele lá no sítio, sabe? Então qualquer um hoje consegue fazer um vídeo, coisa que antes era só um profissional e que era caro. Hoje você pode pegar o o tecladinho lá do Enzo lá, botar o telefone e tocar uma música e gravar e botar na internet você cantando, tocando sua música. Espero que você não faça, que vai ser uma desgraça, mas você pode fazer isso, entendeu? Você pode fazer isso. E você não precisa entender de produção audiovisual para fazer isso. Antes precisava. Antes a gente só tinha como controle de mídia a TV. Então, para você botar um anúncio na TV, para você botar o seu programa na TV, era muito difícil. A gente vai terminar de gravar aqui, meia hora depois o negócio está no YouTube disponível para o mundo inteiro. Mas antes eu tinha que pagar para estar na Globo. Sim. Entendeu? O que acontece? Então, a questão de produção audiovisual é um exemplo tangível de algo que desmonetizou. E quanto custa para você fazer isso? Nada. Você não paga para usar o YouTube. Você não paga para usar o Android. Você compra o aparelho, beleza, mas o Android você não paga para usar. Entendeu? Então, desmonetizou isso e democratizou. Qualquer um faz. O software virou a mesma coisa agora nessa jornada de 2025 a 2030. Empresa de software agora que precisa, empresa de tecnologia, ou a empresa, qualquer ela que seja, que precisa de uma solução de software para atender uma demanda específica, agora ela não precisa mais contratar uma software house. Ela só precisa saber qual ferramenta usar, comprar crédito e mandar a ferramenta fazer. É pancada. E agora já tem um monte de dono de software house aí com a cabeça fritando. Mas é isso. Eu descobri isso esse ano. Né? Entrei a fundo nisso ali por volta do mês 5, mês 6, mais ou menos. Cara, eu tenho 4 SAIs rodando, feito 100% com IA. 4 SAIs rodando aqui dentro da nossa operação. 4, e tem mais um monte de protótipo que ainda não está rodando. Entendeu? Antes disso, o software que nós desenvolvemos antes disso, para ele ficar um MVP usável para o mercado, levou 1 ano e meio. Que era o Planex. Que foi feito já com uma tecnologia no-code, mas ainda assim levou 1 ano e meio para ter um MVP usável. Agora não. Qual foi a diferença de tempo? Não, final de semana. Negócio de 1 ano e meio, agora em um final de semana, pô. Foi feito. A gente tem a nossa ferramenta aqui da parte de gestão, né, de campanhas e tudo mais, que é super complexo, com integração, com não sei o quê. É um negócio 100% feito com IA. Entendeu? Então, a tecnologia de desenvolvimento de software, nesse período, nesses 5 anos que vem agora, ela vai só amadurecer a democratização, assim como foi a parte de audiovisual e tudo mais. Quer dizer que a tua empresa vai parar de existir? Não, a Globo existe até hoje. Entendeu? A Rede TV está lá, a Record está lá, mas teve que se adaptar a como vai funcionar esse novo... Por quê? Vai surgir novos concorrentes, pô. Então, do mesmo jeito que antes eu tinha que pagar uma fortuna para poder ter o meu programa, ter alguma coisa ou para conseguir distribuir minha produção, pô, hoje a Netflix chegou e concorre pela atenção, da mesma atenção com a Globo, com um portfólio maior, com coisa e tal. Então, vão chegar concorrentes nesse nível. Então, tua software house também vai ter que se adaptar, cara. Tua software house também vai ter que se adaptar. Não é que ninguém mais vai contratar o teu software. Mas, cara, como é que você vai gerar valor além do que o que você faz hoje para ser interessante alguém ainda pagar por você, sendo que alguém pode pagar para fazer do jeito dele só conversando com uma IA hoje, pô. E aí? Você que está ouvindo a gente aqui pode estar se perguntando, e o meu momento? Será que o meu momento, como é que eu faço para me adaptar? Como é que a minha esteira de produtos, como é que eu faço para poder entender o melhor momento para cada coisa? Lá na Software House 10X,
a gente tem alguns diagnósticos que te ajudam com isso. E a Software House 10X é uma imersão de 2 dias que a gente faz para empresários, assim como você, que precisam, querem escalar os seus negócios, querem exponenciar seus negócios. Então, eu não vou me alongar muito na Software House 10X, porque a nossa gestora comercial, a Isabela Valota, tem esse recado para deixar para você. Empresário de Software House. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a Imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Bom, espero que você tenha gostado do que ouviu da nossa gestora, a ponto de clicar lá no link e conversar com a nossa equipe comercial e estar na próxima turma da 10X junto com a gente, tá bom? Túlio, dando continuidade a esse assunto, a gente fala sobre a cabeça do CEO, o que leva ele a nível de mercado e tal. Agora, como gerir o impacto disso na equipe? Tá, lá o cara tem uma equipe enorme. Mas aí, vamos tentar trazer sempre para o cenário dos nossos empresários. Como é que faz para reestruturar um setor? Vamos tentar comparar no seguinte. Lá na Amazon pegaram e mandaram 14 mil embora. Então, o CEO identificou que tem um setor ineficiente dentro da software house dele e resolve reestruturar todo esse setor. Como lidar com o impacto dessa demissão? Se ele resolve fazer igual, agora tchau, preciso mudar isso aqui. Como é que funciona isso? Acho que acho que a palavra para isso não é reestruturar todo o setor, não. É evoluir o setor. Na software house vai ter um processo de evolução, tá? Porque levando em consideração a IA que você diz? Porque é uma jornadinha essa questão de produtividade, ainda mais se envolver IA, ela é uma jornadinha que tem que ser seguida ali. Primeiro é o seguinte: na maioria das empresas, eu tenho muitos dados descentralizados. Então, o primeiro ponto é centralizar esses dados. Porque, basicamente, é o que você estava falando da palestra lá, que é o Neural Growth, que é você ter a IA como o sistema nervoso central da tua empresa. Ou seja, você vai ter um segundo cérebro. A IA é um segundo cérebro na tua empresa. Então, a primeira coisa que eu preciso é centralizar a informação para que eu possa, dali, produzir outputs relacionados a isso. Então, a primeira coisa, eu preciso pegar os dados e centralizar. Depois que eu pego esses dados e centralizo, eu começo a tirar desses dados insights para melhorar o que eu já tenho. Então, eu não vou chegar lá e sair demitindo. Eu vou pegar insights para melhorar do jeitinho que eu faço. E vou melhorando. Porque é evidente que tem muito gargalo e tem muito gap para ser melhorado sem precisar de IA. Ou seja, sem precisar automatizar ainda. Sabe? As pessoas são ineficientes em muitas áreas. Então, a IA começa, no primeiro momento, a apontar, isso aqui pode ser melhor, isso aqui pode ser melhor, isso aqui não tá legal. Age aqui, vai dar merda ali. E já começa a te dar insights para antever problemas. Então, primeiro eu centralizo os dados, depois eu uso isso daí para pegar insights. Depois que eu já começo a... Então, eu tô no nível de... Eu tô aqui em produtividade. Centralizei os dados, comecei a pegar os insights, começo a melhorar o processo, esse nível de improdutividade vai chegar aqui. Só que daqui para baixo, meu irmão, é que nem fazer dieta, entendeu? Você começa a fazer dieta, você se espanta, porque nos primeiros dias você enxuga rápido. Você fala, caramba, perdi meio quilo hoje, no outro dia perdi 1 quilo. Aí você se empolga. Mas 15 dias depois, aí você perde 100 gramas, fazendo a mesma coisa. Aí você fala assim, 100 gramas só. Aí no outro dia você se pesa, tava o mesmo peso do dia anterior. Aí tu fala, cara, passei o dia sem comer hoje de novo e tal, e não emagreci nada, cara, já não tá valendo mais a pena. Mas não, você tirou só um inchaço. Então quando você pega a IA, centraliza os dados, começa a tirar insights, você começa a tirar o inchaço do teu time. Aí teu time vai. Só que chega uma hora que não vai mais. Aí essa hora é a hora de automatizar. Então, você vai pegar processos que estão sendo feitos manualmente e começa a automatizar.
é onde o dev vai fazer um pair program ali junto com a IA, é onde você vai pegar alguma coisa do teu design, vai pegar alguma coisa do teu time e vai começar a botar IA para automatizar o processo. Aí você vai fazer, caramba, aí você desceu lá, tua improdutividade, vai fazer o outro assim, até que vai chegar no limite de verdade. Fala assim, opa, que aí já é o quarto nível do Neural Growth. Então, o primeiro é centralizar os dados, o segundo é usar insights desses dados, o terceiro é automatizar processo e o quarto nível é ter agentes autônomos, que aí é a hora que você substitui a pessoa por um agente autônomo que vai fazer aquilo dali. Dá para fazer isso em todos os setores? Não dá. Não dá. Mas, em algumas áreas da empresa, onde tinham 3, 4 pessoas, uma só e mais alguns agentes vai conseguir dar conta daquilo dali, ou 2 ou 3. Né? Eu sempre falo, tenho repetido isso, de um podcast que eu ouvi do Flávio Augusto. Ele falou, no ano de 2025 a gente começou o setor de pós-venda na WhatsApp, com 200 colaboradores. Ele falou, agora, era mais ou menos do mês 8 ali, 9 que eu ouvi esse podcast, ele falou, nós estamos agora, se eu não me engano, com 160 pessoas. 40 já não estão mais lá no setor. Ele falou, e nosso plano é começar 2026 com 20 pessoas no setor. Ou seja, 90% menor esse setor. Fazendo a mesma coisa por causa do advento da IA. E ele falou assim, infelizmente, ele falou, 80% dessas pessoas que saíram do setor foram desligadas realmente. Só uns 20% foram reaproveitadas em outro setor. Entendeu? É a nova realidade. Mas, assim, a gente tem que entender, porque a gente trata isso, às vezes, como se o recurso fosse escasso. Entendeu? Como se o dinheiro ou as oportunidades no mercado fossem sempre as mesmas. Como se nunca tivesse entrando dinheiro novo e nunca tivesse sendo criado nova oportunidade. Uhum. Então, se a gente olhar e se fosse escasso, realmente era muito preocupante. Uhum. Mas não necessariamente, porque da mesma velocidade que a gente vai aumentar a produtividade das empresas que já existem, vão surgir novas empresas e novas demandas. Como sempre acontece em todo o mercado, entendeu? Então, novos tipos de negócios vão surgir com isso, novas oportunidades vão surgir com isso, que vão gerar novas demandas, que vão gerar novos empregos. As pessoas só vão precisar se adaptar a esse período de transição, que acredito vai ser um período de 5 a 10 anos ali, para a gente ter um novo mercado realmente consolidado sobre como vai ser o mercado de software dali para frente. E como você acredita que, pegando o que a gente está conversando aqui, se inspirando nisso que aconteceu na Amazon, a gente consegue convencer o time e não colocar medo no time sobre essas mudanças? Porque Cara, é inevitável. É um trabalho que o líder tem que fazer todo dia, né? Que é o trabalho de venda. Né? O líder tem que vender isso para a empresa, o líder tem que vender isso para o time, né? Como no mesmo processo de convencimento de um cliente para usar a tua solução, o líder tem que vender isso para o time, cara. É um caminho sem volta, entendeu? É um caminho sem volta. Então o líder vai ter que puxar ali puxar o bonde ali, ser o primeiro a estar na frente puxando, fazendo, mostrando ele usando, mostrando como é que faz e tal. E em certos momentos isso deixa de ser um estímulo e passa a ser regra. E aí as pessoas automaticamente vão se adequando e vendo o benefício ao invés de ver o risco disso. Isso, e o que vai acontecer muito, infelizmente vai acontecer muito, mas vai ser natural do processo, é que, assim, é muito difícil mudar a cultura estabelecida. É muito difícil. Entendeu? Então, qual que é o jeito mais fácil de mudar uma cultura estabelecida? É você treinando pessoas novas na nova cultura. Entendeu? Então, o que vai acontecer, a partir do momento que vira regra, muitas das vezes, por exemplo, a Amazon mandou 14 mil embora. É acompanhar o movimento dos próximos dias, tá? Porque, assim, 14 mil não é 4 pessoas, não é 14 pessoas, não é 140, não é 1.400, é 14 mil. Para isso acontecer, ou ela está despencando, Que ela diz que não é. que eu acredito também que não. Não, ele fez questão de ressaltar que não era uma questão financeira e nem por causa do advento mas para acontecer era uma isso, reorganização cultural. Na minha visão, ou ela está despencando... E de agilidade. Então, mas, no meu ponto de vista, ou ela está despencando e precisa cortar custo, não tem jeito, faz parte do jogo, ou ela está realmente no processo de mudança cultural.
E se é um processo de mudança cultural, o que vai acontecer é, vai mandar 14 mil embora. Vai contratar 14 mil? Não. Mas vai contratar bastante gente nova. Para poder se adaptar a uma nova cultura. A nova cultura. Por isso que é a reorganização cultural. Exato, entendeu? Quando ele fala que é isso, eu acredito muito nessa fala dele assim, cara, é uma reorganização cultural que a gente está fazendo. Que é o que? Tá mandando 14 mil embora, por uma questão de produtividade, que a gente sabe que a IA está entregando e tudo mais, ele não vai precisar recontratar 14 mil, mas talvez ele precise recontratar 7. Só que ele vai contratar 7 que vão trabalhar na nova cultura. É mais fácil ele demitir 14, contratar 7 para a nova cultura do que ele fazer os 14 entenderem e seguirem a nova cultura. Entendeu? Então, eu acredito muito que é esse processo que está acontecendo lá. Acompanhar as notícias dos próximos dias, mas a Amazon deve estar contratando muita gente agora. Que consegue oxigenar o ambiente, né? E já vai entrar com a nova regra do jogo. Bom, eu acho que um bom conteúdo e para a gente poder deixar uma reflexão final aqui, Tony, olhando isso, tendo em vista o que a gente conversou, você citou sobre o advento da IA, você falou sobre o impacto. Agora, esse último gancho, eu acho que foi sensacional quando você coloca sobre a reorganização cultural e deixa isso tangível, porque, de fato, quando você tem uma cultura enraizada, para você poder tentar mudar e fazer aquela pessoa que já está enraizada acreditar, é muito mais difícil. Você sabe isso melhor do que ninguém. O Magno é responsável por uma série de demissões no mercado de software no Brasil. Os maiores layoffs aí partiram da mão do Magno aí nesse jogo, entendeu? Cara, isso é o maior absurdo, tá? Mas vamos lá. Quando você faz a pessoa, quando você oxigena o ambiente de trabalho, isso ajuda demais mesmo as pessoas acreditarem no novo. Vendo? O novo, de fato, faz diferença. Tá vendo? Ele colaborando com o que eu acabei de falar. É o texto sem contexto. Mas tá bom, vamos lá. E aí, Túlio, o que você acha que tem que ser a grande lição para o empresário que está assistindo a gente aqui, cara? O que ele tem que pegar disso e ver como aprendizado? Porque a gente citou sobre movimentação de mercado, sobre o comportamento da empresa em relação a essa movimentação, sobre o quanto se impacta nos colaboradores. Agora, no final, você falou sobre essa questão cultural e quais são os fatores que podem ser levados. Mas, de uma maneira geral, o que você acha que tem que ser a lição para o empresário que está aqui assistindo a gente? Então, produtividade vai ser a palavra tema e é o que vai gerir tua empresa. O que isso é de lição? Tua empresa vai precisar ser muito mais produtiva do que é. E quando eu destaco muito, é porque é muito mesmo. Sabe? Não dá para ser 10% melhor ou 20% melhor. Isso não é margem suficiente para competir com o que está vindo por aí, não. Tua empresa vai precisar ser muito. Eu estou falando de 80% mais produtiva do que ela é. Entendeu? Então, ou tu começa a se mexer agora, ou tu não vai ter tempo de conseguir competir dentro do mercado. Entendeu? Então, a grande lição é essa. Tua empresa vai precisar ser muito mais produtiva do que ela é. E aí, cara, tu vai ter que olhar para as opções que você tem na mão e mexer as suas pecinhas de como vai fazer. Vai botar ferramenta nova, vai botar IA para ajudar, vai centralizar dados, pegar insights, automatizar, criar agentes, vai substituir, tirar gente de cabeça dura, botar gente com cabeça nova. Eu não sei, vai mexer na tua esteira de produto, vai parar de fazer aquele software daquele jeito, vai começar a fazer um produto novo, diferente. Não sei como vai ser, mas precisa ser. Sabe? Vai precisar ser. Sua empresa precisa ser muito mais produtiva do que ela é hoje. Acho que essa é a grande lição. E o que você fala é muito bacana porque corrobora um trecho da entrevista em que ele diz em que é o aumento de agilidade. Não tem como você ser mais produtivo se você não for mais ágil. Sim. Então, isso termina corroborando. Túlio, muito obrigado pela participação aqui com a gente hoje. Tá? Você, mestre, que ficou aqui com a gente até o final, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar esse link, fazer com que essa mensagem, essa troca que a gente teve aqui hoje, com algum ensinamento que você tenha tirado, pode servir de ensinamento para alguma outra pessoa do mercado de software do Brasil. Então, compartilhe esse link, tá bom? Muito obrigado. E a gente se vê a qualquer momento no Pode Exponenciar. Forte abraço. Valeu!